Como é que é, então, a tua, de uma maneira sucinta, objetiva, a tua estratégia de investimentos e no que você investe especificamente? E se muda, de que maneira que muda? A minha estratégia, ela se baseia no princípio de que primeiro eu tenho que estar vivo para depois ficar rico, né? Não é legal inverter a ordem, né? Ficar rico e morrer. Então, eu sempre começo por essa questão de reservas. Eu tenho a minha reserva de emergência, que hoje ela seria capaz de me sustentar durante 1 ano, e se algo acontecesse comigo. Além dessa reserva, eu penso sempre, é uma reserva em reais, porque eu moro no Brasil. Então, é uma moeda fraca, né? Tem que ter uma reserva em dólares. Eu tenho uma carteira nos Estados Unidos e lá eu tenho essa mesma reserva em dólar. Tá. Só que o dólar é uma moeda melhor do que o real, porque ele aceita no mundo todo e só quem valoriza o real é a gente e os nossos vizinhos que têm moedas piores ainda do que as nossas, né? Enquanto 8 bilhões de pessoas querem dólar, a gente vai ter uns 300 milhões querendo real. Então, é muito menos público. E o dólar, embora seja melhor, ele tem um problema. Se a gente for pegar nesse ano, 20% dos dólares que estão circulando no mundo foram criados em 2020. Certo. Então, eles inflacionaram muito o dólar. E se a gente for pensar... 20%. Por causa do Covid. Isso. E se a gente for pensar nas funções da moeda, a moeda tinha que ser uma unidade de conta, ou seja, algo conversível, né? Um meio de troca, você pegar a moeda para trocar por outras coisas, é assim que ela surgiu na história. Eu queria trocar um porco com você por uma lança. Só que você não quer o porco, você quer peixe do Kaique. E o Kaique também não quer o meu porco, ele quer maçã. Aí todo mundo começou a trocar por um meio mais líquido, sal, por exemplo, e transacionava em sal. Assim surgiu a moeda como meio de troca, a moeda mercadoria. E o último ponto é ser uma reserva de valor, é ser capaz de manter... A palavra salário. Exato, muito bem observado pelo Kaique. Ah, garoto! E aí o último ponto é ser capaz de manter valor ao longo do tempo. E as moedas hoje não mantêm mais valor, porque os bancos centrais, eles planejam ter taxas de inflação para desvalorizar a moeda. Eles ficam criando mais moeda a cada ano, eles querem que a moeda perca valor. E a mesma coisa com o dólar. Ele é melhor do que o real? É, mas ele não é uma reserva de valor. Então eu penso, o que vai ser capaz de manter valor ao longo do tempo? E aí, o Thiago sempre fala, pô, as pessoas ricas, elas têm negócios, né? Ou elas herdaram negócios, elas venderam negócios. Sim. Negócios conseguem fazer isso? Conseguem. Mas quais negócios? O mundo, ele tá mudando cada vez mais rápido. Se a gente pensar hoje, é meio que loucura não ter Google, Apple, Facebook na carteira, né? Sim. Mas nos anos 2000 era meio que loucura não ter Nokia, Yahoo, né? E outras empresas na carteira que agora, basicamente, elas não existem mais ou estão muito abaixo do preço que já valeram. Sim. Então, negócio é importante ter? Ter. É legal. Eu tenho alguns. Só que o que já se provou no tempo para manter valor? Se eu fosse viajar para o passado, o que teve valor durante todo o passado e que provavelmente, porque não é certo, a gente não sabe o que o futuro reserva para a gente, vai manter valor no futuro? Ouro, por exemplo, ele é uma reserva de valor testada pelo tempo. Se a gente fosse entrar numa máquina do tempo agora, no DeLorean, vou viajar eu e você para o passado. Se a gente cair em qualquer lugar onde havia civilização, o ouro seria valioso. Os incas, os astecas valorizavam ouro e nem tinham moeda. Era medida em ouro, né? Durante muito tempo foi medida em ouro. Era a base do sistema monetário na Europa, né? O metalismo. Quando os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, encontraram o Império Inca, os astecas, eles não usavam o ouro como moeda de troca, mas usavam para adereços, para alguns era sagrado. Os incas falavam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então eles tinham valor naquilo. E então, se a gente fosse para o Império Inca, para os astecas, para a China, para a Europa, todo mundo valorizava o ouro. Muito provavelmente no futuro ele vai continuar sendo valorizado. Isso pode mudar? Pode, porque o Elon Musk pode descobrir ouro em Marte e entupir o mercado de ouro, né? Mas ele seria algo que teria espaço no meu portfólio. E um outro ponto é aquilo de novidade que está surgindo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem espaço porque além de ter várias características similares à do ouro, ele é escasso, ele é negociado no mercado global, ele não se deteriora com o tempo. Sim. A joia mais antiga já achada data de 4.500 a.C., né? Então tem 6.500 anos e dá para ser vendida na Vivara hoje. É só meio rústica, talvez não fizesse sucesso. Ou até uma blogueira comprar, aí faz sucesso, né? Porque ela começa a mostrar para os outros que é um pedaço de ouro. Essa joia é um anel. É um anel? É um anel de ouro. Peraí, um anel há 4.000... Há 4.500 anos. Aliás, 6.500 anos, porque é 4.500 anos antes de Cristo. Uau, já tinha anel. Já tinha anel. Então, você vê que o Bitcoin tem esses elementos, ele é escasso, negociado no mercado global, ele é não deteriorável, igual o ouro, embora ele fique na rede, né? Então ele depende da existência da internet para isso. Ele tem, de certa maneira, um valor intrínseco, assim como o ouro tem. Por que ele tem valor? Porque ele é algo que não pode ser confiscado em um mundo onde governos querem cada vez mais do nosso patrimônio, porque estão cada vez mais endividados, né? Aqui no Brasil,
a diferença entre o que a gente arrecada e gasta nesse ano, sem contar juros da dívida, ficou em 1 trilhão. Para o ano que vem, o planejado é 247 bilhões de déficit. Então já estão planejando gastar 250 bilhões praticamente a mais. Só que planejamento de gasto do governo é tipo planejamento de obra, né, cara? Ah, vai demorar quanto tempo aí pro pedreiro fazer o banheiro? 6 meses. Demora 9, né? Então é a mesma coisa. Esse gasto ele vai subindo. E a expectativa, primeiro você se endivida, daqui a pouco tá difícil de se endividar, ninguém mais acredita que aquela dívida vai ser paga, aí começa a vir aumento de imposto. E ter alguma coisa que protege o seu patrimônio dessa sanha dos governos, acaba mostrando que aquilo tem valor, que é o caso do Bitcoin. Então acho que vale a pena ter um pouquinho em Bitcoin também. Sempre que me perguntam, e eu já fiz essa pergunta várias vezes para outras pessoas também, se você fosse para o futuro, viajar 50 anos no tempo, a mesma máquina do tempo que a gente entrou vai levar a gente para o futuro agora. O que você colocaria numa mala para ter valor de compra? Para ter poder de compra lá na frente, né? E, pô, você vai colocar real? O real tem 26 anos, pô, que já perdeu 90% do poder de compra. Capaz de você chegar daqui a 50 anos e nem ser mais o real a moeda da nossa economia aqui. Vão ter mudado a moeda. O real tem 26 anos e já é a segunda mais longeva aqui do Brasil. A gente trocou de moeda 10 vezes. A gente cortou um monte de zero no meio do caminho, que a moeda inflacionava muito. Então, levar real só levaria se fosse para levar notas de R$1. Porque a nota de R$1 você vende por R$50, né? Virou de colecionador. O dólar, ele é melhor, porque ele já tem mais de 240 anos, né? É uma única moeda até agora. Não trocaram, não cortaram zero, a inflação foi bem menor. Mas com o governo americano produzindo esse tanto de dólar a cada ano, será que ele não vai perder muito valor? O ouro teve valor durante muito tempo no passado, então acho que tem um espaço maior na minha mala. E o Bitcoin? Vamos colocar pouco, porque só tem 12 anos. Mas, cara, quanto que esse pouco pode valer lá na frente? Sim. Quem fez essa viagem no tempo de 2009 para cá e botou um pouquinho de Bitcoin, tá milionário hoje, cara. Sim. Tá milionário. Se a gente for pegar em 2010, era possível com $1 comprar mais de 1.000 Bitcoins. Hoje, precisamos de uns 22 mil dólares para comprar um único Bitcoin. Sim. Então, se esse cara comprou esses 1.000 Bitcoins, né? Olha o dinheiro que ele tem hoje. Explica assim de uma maneira didática, eu tô aqui pensando, por que a gente muda de moeda? Qual o objetivo disso? Eu não sei. Bom, o que tem acontecido no mudando Brasil? Real, Cruzeiro, Cruzado Novo. O que acontece aqui no Brasil, né, durante boa parte da nossa história, é que o governo, quando ele precisa gastar, ele tem basicamente 3 alternativas. Ou ele aumenta impostos para aumentar a arrecadação, só que aumentar impostos é muito impopular. Tanto que sempre que se fala em aumento de imposto, o pessoal fala, não, vamos aumentar só para os ricos, porque o rico é a minoria, né? Então, tudo bem, não é no meu bolso, é daqueles safados, daqueles milionários lá que podem pagar mais imposto. Tem Mas dinheiro. pois é, mas é impopular. O que eles podem fazer depois disso é, bom, a gente está gastando mais do que a gente arrecada, precisa vir dinheiro de algum canto, vamos emitir dívida. Emitir dívida é muito menos impopular. Até uma hora que a dívida fica tão grande que fica difícil emitir mais dívida, a não ser que seja por juros altos. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente está quase batendo um endividamento igual ao PIB de um ano. Ou seja, para pagar a dívida hoje, precisaria pegar toda a riqueza produzida em um ano e pagar essa dívida. O que é muita coisa, cara. Absurdo. E o mais interessante é que provavelmente a nossa dívida vai crescer numa velocidade maior do que o crescimento do PIB. Então só tende a piorar essa conta. E uma última maneira de fazer isso, que ela é mais indolor, principalmente no começo, é criar mais dinheiro. Você cria mais dinheiro através de mecanismos que existem para isso. Na verdade, é uma série de proibições e uma série de maneiras de contornar as proibições. Você cria mais dinheiro e coloca na economia. E no começo todo mundo fica feliz. Quem não gosta de ganhar mais dinheiro? Quem não gosta que o governo fale, agora tu vai ganhar um auxílio, né? E dá na mão da pessoa. Todo mundo gosta no começo. Mas se vem através de criação de dinheiro, simplesmente, e a economia não produz mais, com o tempo, né? Você tinha um tanto de dinheiro para um tanto de bens. De repente, você dobra o dinheiro e os bens estão iguais. O preço dos bens tende a subir. Sim. E aí tem um aspecto, né? Não é linear. Se te dobrou o dinheiro, o preço dos bens dobra igual. Pode ser que triplique, quadruplique, porque as pessoas começam a perder confiança no dinheiro e começam a correr para comprar os bens. Isso aconteceu em vários episódios da história. O pessoal rejeita a moeda e troca na mesma hora por aquilo que consegue. Uma vez eu recebi um amigo americano aqui no Brasil e ele achou interessante, estava fazendo intercâmbio. Ele ficou na casa de um pessoal e falou, cara, eles foram fazer uma compra de mês.
Tipo, eles compram tudo no mesmo dia do mês para durar o mês todo. Ele falou, por que o pessoal faz isso aqui no Brasil? Pro americano não tinha sentido, né? Aham. Falei, cara, isso é herança da época que a inflação era muito alta. Isso. Porque todo dia as coisas mudavam de preço, então o pessoal tinha que comprar naquela hora, porque no dia seguinte já estava mais caro. Ele falou, nossa, que coisa doida. E a gente acostumou com isso no Brasil. Então, por que a gente troca de moeda? Porque chegava um momento onde as pessoas rejeitavam a moeda. Aí o governo fazia o quê? Vamos tentar dar uma repaginada. A gente troca e dessa maneira o pessoal vê se adquire confiança novamente na moeda. E a gente fez isso até agora 10 vezes, desde que a família real veio para cá em 1808. Caracas, 10 vezes. 10 vezes. E tem um ponto interessante nisso, Joel. Como eu disse, no começo, quando você produz mais dinheiro, todo mundo gosta. Depois vem a conta com o aumento de preços, né? Com a inflação. Só que, geralmente, como a gente troca de presidente a cada 4 anos, quem paga a conta não é o cara que fez o negócio. É o que vem depois. É o que vem depois. E, com sorte, você consegue culpar o que veio depois por isso. Porque o conceito de inflação no Brasil, ele é ensinado errado. A gente entende inflação como aumento dos preços. E quem aumenta o preço? É o comerciante malvadão, né? Sim. Só que inflação não é isso. Inflação, os preços estão aumentando em consequência de um aumento de oferta monetária, de mais dinheiro sendo enfiado na economia. Sim. E aí, quando você aprende esse conceito novo, né, quem controla o aumento de oferta monetária? É o governo. Então, a inflação seria culpa do governo. Mas se ensinar errado, a gente protege o governo e culpa os comerciantes inescrupulosos que estão aumentando o preço das coisas. Que incrível. Kaique, que incrível. Esse é o Bruno, Lorde dos investimentos. E ele fala, né, com categoria.